série Adolescência. Essa série tá dando o que falar, tá dando muita repercussão e hoje nós vamos falar sobre essa série. Vamos dar uma abordagem mais pedagógica, que é a minha área. Mas antes, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, tenho mais 10 anos de experiência em sala de aula e estou aqui para te auxiliar a ver questões da pedagogia, questões escolares que têm tudo a ver para que seus filhos se desenvolvam, não só na escola, mas na vida também, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa série, Adolescência. Não sei se você já viu. Se você não viu, é importante falar que eu vou dar alguns spoilers, porém eu não vou falar, olha, o desfecho da série é assim, tá? Eu vou ter que dar alguns spoilers porque isso precisa para eu contextualizar o que eu vou explicar, tá? Então algumas cenas eu vou falar sobre, porém não é nada do que já falaram aí na internet, não é nada do que já falaram aí, inclusive com vídeos, com pedacinhos de cenas, né? Também, uma outra coisa, como ver essa série se você ainda não viu? Bom, se você já viu, aí depende, você viu com o seu adolescente ou sem o seu adolescente, né? Para quem tem criança, é importante só que os pais vejam. Eu acho que para criança não é uma coisa tão assim, acho que criança nem vai gostar, na verdade. Mas para quem tem filho adolescente, é importante que o adolescente veja também. Eu proponho que seja melhor que você veja separadamente. É uma série super curta, tem 4 episódios de mais ou menos 1 hora cada um. Então, é super tranquilo. Você vê sozinho, ou sozinha, ou ver com o marido, com a mulher, com o pai da criança e tal. Ou com o padrasto, com a madrasta, enfim. Né? Depois você vai ver o que é importante você falar com o adolescente, discutir com o adolescente quando for ver depois com ele ou com ela, tá? Por quê? Porque a gente fica tentado a falar coisas assim, ai, mas no meu tempo não existia isso, no meu tempo, essa geração não sei o que, e a gente sabe que são momentos diferentes. E adolescente não gosta desse papo. Vamos ser bem sinceros. Você gostava quando seu pai e sua mãe falavam, ai, no meu tempo era diferente? Né? Então, o adolescente não gosta desse papinho, isso não vai ganhar a atenção dele, tá? Se você quer que realmente a série seja objeto de discussão, e é isso que nós estamos propondo aqui. Então, pense o que você for falar e para que você possa ter um aproveitamento melhor aí com o seu adolescente. Ah, mas eu não tenho tempo de ver aí 2 vezes. Então você pode ver direto com o seu adolescente, mas preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso, para que não fique falando besteira, para que não fique culpando o adolescente, porque isso não vai ser legal, tá certo? Então, basicamente é isso. Outra coisa também, procure não maratonar. Veja um episódio por dia. Por quê? Porque essa série, ela promove uma discussão, ela fala de assuntos assim meio pesados, sabe? Meio que provocam discussões. Então, se você vê tudo de uma vez, você vai engolindo o conteúdo por cima do outro e perde a discussão. Eu acho que tem séries que não dá pra você maratonar. Uma é essa, Adolescência, a outra é This Is Us. Mas This Is Us é outro assunto. Também dá pra gente tirar várias lições do This Is Us, mas This Is Us é uma série maior, tem 6 temporadas e tal. Então, procure não maratonar essa série, procure ver um episódio por dia, ou episódio assim, conforme a sua disponibilidade, tá? Mas procure, veja um episódio e reflita sobre, tá? Eu vou te ajudar aqui neste vídeo a refletir sobre essa série, certo? Então, aqui temos os combinados, agora vamos falar sobre a série. Bom, a série fala de um adolescente de 13 anos chamado Jamie. É uma série inglesa e britânica, não sei exatamente, porque o sotaque é totalmente britânico, né? O sotaque deles. Ele tem 13 anos e ele é acusado de tirar a vida de uma colega de escola, né? Então, esse é o pano de fundo aí para as várias discussões. Então, a série tem 4 episódios e cada episódio tem um propósito. O primeiro é o começo da história, é a contextualização de tudo. É quando ele é detido em casa, depois ele vai para uma... Eu não sei se é para uma delegacia ou se é para um centro de detenção. Ele não fica numa prisão comum, né? Ele fica como se fosse, assim, um centro de ressocialização, como se fosse, aqui no Brasil, a Fundação Casa, aqui em São Paulo, né? Não sei se nos outros estados tem outros nomes, né?
Em São Paulo é Fundação Casa, é como se fosse uma, sabe? Porque ele tem 13 anos. Então tem todos aqueles procedimentos e tal. Esse é o primeiro episódio, o pai dele acompanha ele e tal. No segundo episódio, o foco é a escola. Então um dos policiais que foram lá na casa dele para pegar ele e tal, e nisso o Jamie tá detido. Ele vai na escola para procurar ter informações. E esse episódio, o que me chamou a atenção é justamente a solidão dos adolescentes. Ainda que ele esteja com vários colegas, ainda que ele esteja assim, num contexto assim, com o mundo nas mãos através do celular, trata-se de pessoas completamente sozinhas. E por que eu falo isso? Primeiramente, acho que uma personagem que me chamou a atenção foi a amiga da vítima, que assim, está inconsolável. E ela, mesmo cercada de colegas, ela se sente completamente só. Parecia que aquela garota, a garota que o Jamie pôs fim na vida dela, aquela garota era a única amiga que ela tinha, era a única companhia que ela tinha na escola. Então ela tá muito abalada com tudo que aconteceu. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que o policial que vai lá, o filho dele estuda na mesma escola. Então ele tem uma conversa com esse filho. E o filho dele, ele fala pela primeira vez o termo incel. Presta atenção nisso, porque isso é que vai permear também e vai dar a causa de tudo que aconteceu. Então ele fala do incel e tal, ele começa a falar sobre algumas coisas, sobre bullying e tal. E aí, o policial, ele se toca que há essa questão da solidão. Então o que ele faz? Ele fica com fome e ele convida o filho para comer alguma coisa com ele. Porque ele sentiu que ele precisa ter um momento a sós com o filho, um momento com o filho, para que ele não ficasse sozinho. Então, essa, assim, basicamente é uma coisa, assim, é o que deu para tirar do segundo episódio. A outra coisa também. Aí você pode falar, mas adolescente sempre foi sozinho, mas adolescente sempre foi isolado. Então, se você se lembra, não sei quantos anos você tem, mas assim, se você cresceu, foi adolescente entre os anos 80, 90, talvez anos 2000, antes dos smartphones, então vamos incluir também os anos 2000, você cresceu com mais pessoas ao seu redor. Primeiramente, por quê? Porque normalmente os pais dessas pessoas, e eu me incluo nelas, nasceram entre as décadas de 40 e 60, né? E essas famílias eram mais numerosas, tinham mais filhos. Era super comum uma família ter 7 ou 8 filhos. Super comum. Isso aconteceu, inclusive, nas minhas duas famílias, a minha família paterna e a minha família materna. Então, você tem muitos tios, muitos primos e cresce com todos eles ali. Entendeu? Então, esse é um ponto, tá? Hoje, quem nasceu entre os anos 70 e pra frente, digamos assim, principalmente entre os anos 70 e os anos 90, tiveram, claro que tem as exceções, naturalmente, mas tiveram, a grande maioria teve um irmão, ou 2 irmãos, ou filho único. Quando tem 3 irmãos já era muito, né? Ter 4 filhos numa família já era muito. Aí, esse pessoal cresceu, foi ter filhos, e essas crianças e adolescentes de hoje, eles têm no máximo um irmão, uma irmã, isso quando não são filhos únicos. E eles têm menos tios também, então eles têm menos primos para poder crescer junto. Nas grandes cidades, a gente vê, a gente não tem mais aquele companheirismo entre vizinhos, como tinha antigamente. A gente mora há anos e não sabe nem o nome da pessoa, tá? Isso é muito comum em cidades grandes. Em cidades pequenas eu não sei como é que funciona, tá? Mas cidade grande é assim. Então, assim, qual é a companhia que esses adolescentes vão ter? E a adolescência é uma fase que ela já se torna mais independente, mais desprendida do pai e da mãe. Quem que eles vão apelar em relação a isso? Sem muitos amigos, só o pessoal da escola, que só se reúne em ocasiões especiais. Às vezes nem o pessoal da escola, como no caso da amiga da vítima, né, que se sentia completamente só. Quais são as companhias ali? Eles vão para as redes. E outra coisa, quem cresceu dos anos 2000 para trás, os anos 2000 ainda tinha rede social, mas era uma coisa que estava engatinhando, não tinha smartphones ainda, né? Primeiro smartphone de 2007, primeiro iPhone. Então, até isso se popularizar, até as outras marcas começarem a fabricar, demorou um tempo. Então, é uma coisa que se popularizou na década de 2010.
Então, quem cresceu antes disso, não tinha esse negócio de rede social. Então, o nosso círculo de amizades era família, era o pessoal que convivia com a gente presencialmente ali, sabe? Então, era isso. Hoje, nós temos contato com pessoas do mundo inteiro, se a gente quiser. Então, é muito comum que tenha esses grupinhos de incels, né? Como a gente vai falar mais pra frente, e aí eles ficam influenciando a fazer as coisas mais absurdas. Tá? Já tinha o bullying sempre existiu, mas não tinha essa vontade de fazer alguma coisa mais grave com aquele que faz o bullying, por exemplo. Por quê? Porque não tinha ainda quem incentivasse. Então era uma coisa super rara. Né? Você pode ver que esses ataques em escolas e tal, essas violências em escolas, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa super recente. Nos Estados Unidos existe há mais tempo, tem Columbine, que é de 99, mas aqui no Brasil é uma coisa super recente, assim. Tanto é que quando aconteceu o Realengo, que foi em 2011, foi uma coisa, assim, muito novidade, né? Deu uma repercussão danada por conta disso, tá? Então, esse, assim, é sobre o segundo episódio. O terceiro episódio é o que traz as maiores lapadas da série. Porque é um episódio que o Jamie está com a psicóloga. E aqui eu vou parar aqui para dar um ponto que a produção, assim, tudo nessa série é muito não óbvio, sabe? Não é óbvio. É igual, assim, não é uma coisa que você pensa rapidamente. É uma coisa que você precisa de um tempo para pensar e para refletir. Por isso que é importante não maratonar. Por quê? Primeiramente é o Jamie em si. Ele tem 13 anos, mas ele tem cara de criança. Então, a princípio, você fala, não, esse menino não fez isso, entendeu? Então, esse é um ponto, né? O Jamie é um garoto mesmo, ele não tem um corpo de homem, de adulto, se preparando. Não, ele é totalmente moleque. Esse é um ponto. O outro ponto é em relação à família do Jamie, que a gente vai falar mais pra frente, que também é uma família não óbvia. Assim, em relação... Ela é disfuncional, mas você não percebe que ela é disfuncional. Então, a gente vai falar sobre isso também. No terceiro episódio, a psicóloga, ela começa a fazer algumas perguntas sobre a vida do Jamie para tentar descobrir aí a vida pregressa dele, para ver o que motivou ele a fazer tal coisa, né? Então, aí ela fala, primeiramente, ela pergunta da família, então ele fala do pai, ele fala que ele tem uma identificação muito grande com o pai. Né? E esse pai, ele, segundo o Jamie, ele dá uns impulsos assim, uns negócios assim, tipo uns surtos assim, mas não é surto, ele fica muito nervoso, então ele começa a falar alto, ele começa a agir com violência, quando ele tem esses surtos, tá? Então esse é um ponto. O outro ponto é que o pai, ele... de certa forma, ele condicionou o afeto dele a que o Jamie o agrade. Então, ele fala que ele jogava futebol, mas ele jogava por causa do pai, ele não jogava porque ele gostava de desenhar. Ele não gostava de jogar futebol. E aí, ele foi jogando futebol e por conta disso, né? E ele era péssimo, então, no futebol, e o pai percebia. Então, ele fala muito sobre isso. Então, ele deixa muito claro que o pai dele tem esses problemas e que ele tem baixa autoestima. Assim, ele deixa muito claro, isso não justifica o que ele fez, tá? Se todo mundo que tem baixa autoestima for fazer uma coisa dessa, né? Mas ele deixa muito claro isso. Tanto é que uma das cenas mais famosas é quando ele pergunta pra psicóloga se ela gosta dele. E ela fala, não, eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui profissionalmente, né? Eu tô aqui como profissional. E aí ele surta também. Ele surta 2 vezes. Ele surta igual ao pai. Ele começa a repetir os comportamentos do pai. Porque foi o que foi normalizado na vida dele, certo? Então, esse é o ponto principal, assim, desse episódio. É você refletir sobre essa questão da falta de afeto. Como a falta de afeto faz falta para uma criança, para um adolescente, tá? Elas precisam tanto de afeto como precisam de prato de comida. Assim, isso é fato. Então, assim, esse é um ponto importantíssimo,
né? É ter esse afeto, e esse afeto é aonde? Primeiramente é em casa, com a família. Então, isso é o que ficou do terceiro episódio. O quarto episódio, ele foca na família do Jamie. E aí vamos falar que é uma coisa não óbvia. Por quê? Porque quando você vê uma criança, um adolescente que faz uma coisa tão grave, você já pensa numa família totalmente desestruturada, assim. Às vezes é mãe solo. Não tô falando que toda mãe solo comanda família desestruturada, tá? Porque tem mãe solo, olha, que cuida muito bem de seus filhos. Mas, assim, às vezes tem o pai ausente, às vezes o pai tem vícios, a mãe tem vícios, assim, tem coisas... são pais que, às vezes, o pai bate na mãe, sabe? Essas coisas. Às vezes não é criado com a mãe, criado com a avó, criado com outro parente. Mais uma vez falando que isso não significa nada, isso não é uma sentença. Mas as pessoas já pensam logo numa família desestruturada assim. Ele não. Ele mora com... Os pais dele são casados. Ele tem uma irmã alguns anos mais velha, no final da adolescência, aí mais ou menos isso. É uma diferença pouca, de mais ou menos uns 4 anos, 4, 5 anos. E os pais dele são mais velhos, não são pais jovens, são pais de 50 e poucos anos. Ou seja, eles foram pais com 30 e poucos e até o Jamie nasceu quando ele estava ali beirando os 40. Então, assim, parece ser uma família super estruturada, mas tem esse porém, né? O pai dele tem, e ele confirma nesse 4º episódio o que o Jamie falou lá atrás, que ele tem ele dá uns lapsos assim, escreve um negócio na van dele, ele chega uma hora que ele fica nervoso, que ele vê os moleques que picharam, e aí ele vai atrás, depois ele pega a tinta que ele acabou de comprar para poder fazer um serviço legal de funilaria, não, ele joga a lata de tinta de uma vez, sabe? Então... E aí o funcionário vai atrás dele, ele não fala que não quer pagar, suja tudo, enfim. Ele faz umas coisas assim meio... Ele não consegue controlar os impulsos dele, ele não consegue administrar emoções. E aí ele fala uma coisa muito interessante pra mãe, que quando ele era mais novo, ele apanhava do pai. E ele prometeu a ele mesmo que quando ele tivesse filhos, que ele nunca ia bater nos filhos. E realmente ele não bateu nos filhos. Só que ele não conseguiu... dar fim a esse ciclo de violência. Ele continua gritos, com chantagens emocionais, ele continua de outras formas. E assim, ele não conseguiu fazer esse rompimento de ciclo. Então, esse é o ponto que ficou mais aí em relação ao 4º episódio. Esse negócio do não rompimento de ciclo. O não rompimento de ciclo tem esse desfecho, assim, de fazer uma coisa tão grave? Claro que não, isso é um ato extremo. Mas a família do Jamie não é uma família tão funcional assim, concorda? Então, essas coisas é que vão... que permeiam a série. Então, só para encerrar, se você gostou da minha análise... Já se inscreve no canal, deixa o joinha aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, porque para que você possa receber os próximos vídeos, porque eu prometo que vou fazer aí, se for lançada uma série parecida. Parece que tem uma aí de influencers, né? Eu vou ver essa série, depois eu posso falar sobre ela, se for o caso, tá? Então, tendo uma série aí que eu vejo que tem uma relação com a educação e como a gente pode aprender com ela, eu vou falar dela sim, aqui, certo? Então, assim, continuando. Então, falando sobre dando fim a essa reflexão. Qual é o papel da escola e da família neste processo? É simplesmente não deixar os adolescentes sozinhos. É ter essa postura de acolhimento, tá? E principalmente as famílias, porque a escola lida com muita gente. Então, às vezes, é meio... às vezes não. Alguns casos de bullying acabam se tornando corriqueiros. Embora as escolas tentem fazer algo, mas às vezes acontecem nas costas de todos, sabe? Então, é importante que a escola faça esse debate, principalmente sobre esse negócio dos incels. Eu vou explicar o que é incel, né? O incel, ele é uma pessoa, normalmente são homens, mas deve ter mulheres também, que eles se sentem incapazes de ter um relacionamento amoroso, porque eles têm uma autoestima muito baixa, porém, ele adota uma postura de repulsa ao sexo oposto.
tá? Então, no caso do Jamie, ele é um incel, ele se acha incapaz de ter uma relação com uma menina e ele acaba adotando uma postura meio misógina, de raiva das mulheres, de uma forma geral, de quem é do sexo feminino, tá? Então, esses são os incels. Então, esses são debates que precisam ser, não podem ser, fingir que não existe, varrer para debaixo do tapete. Não, não é assim. Esses debates precisam existir. E a família, ela tem que fazer esse trabalho de after schooling, que after schooling não é só falar português, matemática, geografia e história. É nesse ponto também. É preparar a criança ou adolescente, no caso a gente está falando mais de adolescente aqui, para uma vida social adequada, principalmente durante a vida. Não é só preparar para o sucesso escolar, não é só preparar para o vestibular, para o Enem, é preparar para a vida. Então, isso é o que fica, é não deixar sozinhos, é dar afeto, é falar com uma postura acolhedora. Isso não quer dizer, claro, deixar fazer o que quer, né? As autoridades em casa são os pais, mas não precisa demonstrar autoridade como o pai do Jamie, por exemplo, né? Não precisa ser dessa forma. Então, a gente também, né? Os adultos precisam se regular para que essas coisas tenham sucesso. Então, só falando do after schooling, se você não sabe nem por onde começar, eu tenho um programa, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um programa que tem mais de 5 horas de conteúdo, mas você assiste no seu jeito, da sua maneira, porque você tem um acesso vitalício e o acesso é na hora, acesso instantâneo. Então você vai aprender assim, desde como arrumar tempo para ter esses momentos com a sua criança, com o seu adolescente, até até atividades que você possa fazer para que você possa, para que ele possa entender mais de matérias da escola e como motivar também o adolescente. Tem um módulo só disso. Então, enfim, a gente é uma coisa assim que vai realmente te auxiliar a começar esse trabalho, que esse trabalho é muito importante e não é tão falado. Tô com preço super especial de lançamento, custa R$37 e você ainda pode parcelar esse valor, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir manter esse valor por muito tempo, então já adquira logo, assista no seu tempo, vai chamando a sua criança, o seu adolescente, vá fazendo esse trabalho, porque olha, você não vai se arrepender. Isso vai ter uma consequência lá no futuro inimaginável, certo? Então, espero que você tenha gostado dessa análise. Só deixa aqui o comentário se você gostou. E alguma coisa que você queira falar se você assistiu a série. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.